Olá pessoal, eu sou Lilian Marasato. Estou aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra, que eu dei numa igreja onde eu estou dando aula. Foi uma oportunidade maravilhosa, eu agradeço a Deus por este momento, e de compartilhar, aquilo que Deus tem falado comigo e que eu tenho aprendido com Ele. Então, espero que vocês gostem e que Deus abençoe muito vocês. Enxergar. Foi. Então vamos lá. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, peço que lembre-se de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Amém? Todos nós conhecemos a história de Sansão, e sabemos, a história, a origem de tudo que aconteceu, É muito interessante que, assim, o livro de Juízes só tem alguns capítulos que contam a história de Sansão. Sendo que Sansão, ele foi um escolhido de Deus, assim como eu e você. Nós somos escolhidos de Deus. Só que o preparar de Deus para a vida de Sansão era por um objetivo, por um propósito. Assim como eu e você, nós temos também. Nós temos uma missão e nós temos um propósito aqui nessa terra. Então eu quero contar um pouquinho sobre Sansão. Porque Sansão, antes até mesmo dele ser planejado, de ser, de Deus sonhar, já preparar, isso já acontece lá atrás, bem lá atrás, e aí vai. Por exemplo, teve uma certa mulher que ela estava lá fazendo a vida dela, e antigamente a vida era diferente como nós, mas vamos imaginar hoje nós, a gente está lá, a gente está aqui fazendo nosso curso, preparando, de repente Deus envia um anjo para falar com a gente, no caso aquela mulher, e ela era estéril, ela não podia ter filhos, e aí quando veio esse anjo para poder falar para ela que ela ia gerar um filho, que é a promessa de Deus, ela meio que assustou e não acreditou tanto, foi correndo falar com o marido dela. Chegou lá pro marido, falou: olha, chegou um rapaz falando que eu vou ter um filho, que eu vou gerar um filho, como assim? E aí esse rapaz orou, e esse rapaz, ele orou ao Senhor, falou: traga esse homem de novo, para que eu possa ter certeza, se realmente é o que o Senhor está falando. Não que eu queira duvidar, mas para eu ver como, se é realmente isso. E esse anjo apareceu de novo, foi lá e falou para confirmar a profecia, o que Deus já queria fazer na vida deles. Não só na vida deles, porque assim, quando teve na época de Moisés, que Deus queria fazer o quê? Com que o povo fosse livre da escravidão, no caso que eles viviam lá no Egito há muitos anos. E aí Deus usou Moisés para quê? Para libertar o povo de Israel do Egito, Por quê? Porque os israelitas são um povo escolhido por Deus, porque desde o início Deus fala que eles são escolhidos. E aí, o que aconteceu? Teve aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, Podia ser menos que 40 anos, mas por que eles ficaram todo esse tempo? Mas por quê? Por causa da blasfêmia, por causa de reclamação, de murmuração e de duvidar do que Deus queria fazer, e de esquecer também das promessas que Deus fez para eles lá atrás. Então, assim, quando Deus libertou eles, que eles estavam livres. Gente, Deus podia fazer tantas coisas. Em menos de 40 anos eles podiam atravessar aquele mar, sabe? De seguir, de estar naquela terra prometida, Mas teve que demorar 40 anos, tudo isso, Mas por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus. E aí, o que aconteceu? Depois, durante esse período, teve o povo dos filisteus, Que foram destruir, detonar com o povo de Israel, os israelitas. Mas por quê? Por causa da desobediência. Porque eles não estavam focados, eles estavam eles estavam sendo escravos de lá atrás. Por quê? Porque estavam tão acostumados a viver naquela escravidão que a pessoa parece que está naquela dependência, igual uma muleta, A gente pega e fica, por exemplo, uma muleta fala assim, quando a gente está usando, aquela muleta, às vezes Deus fala assim: larga isso, você não precisa mais, segue a sua vida. E não, a gente vai lá e continua. A gente está preso nessas coisas, E Deus não quer isso. E aí, o que Deus fez? Vou dar mais uma chance para o povo de Israel. Para quê? Para que eles vejam que eu sou Deus, que estou com eles e que posso fazer muito mais além
do que a gente imagina. E aí, o que aconteceu? Gerou. Sansão nasceu. Tanto é que Deus até falou, olha, ele vai ser nazireu. O que é nazireu? Ele não pode beber vinho nem cerveja, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode se juntar com esse povo. Mas como assim? O que quer dizer pessoas nazireus, né? O que significa isso? Samuel, por exemplo, no livro de 1 Samuel 1, fala disso, né? Que Samuel também foi escolhido, ele também foi um nazireu. Né? Nazireus são separados, são pessoas separadas. Assim como nós também somos pessoas separadas, né? Assim como o Sansão. Sansão, ele foi gerado para quê? Para que seja separado e impactasse toda aquela nação, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E aí a gente sabe da história, né? Que Sansão foi, né? Ele lutou, né? Durante 20 anos. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que eu até pesquisei, que está falando assim, que Sansão, ele venceu batalhas, matou leões, né? Matou um leão, lembra que ele estava no deserto, foi lá e apareceu um leão e com as suas mãos ele despedaçou todo o leão, né? Com as mãos, né? E também fez tochas entre caudas de 300 raposas. Tipo, ele pegou nas caudas da raposa lá, as tochas, acendeu para destruir toda aquela mata. Por quê? Porque ele tinha casado com uma moça, né? Que Deus tinha preparado para ele. E aí o pai dela foi lá, entregou para outro, fez maior confusão, então ele queria se vingar. Falou, então tá. Então ele foi e destruiu toda aquela mata, né? E também que destruiu as plantações, demoliu exércitos inimigos com uma queixada de jumento. Já pensou, gente? Com uma queixada a gente não faz nada, não vai matar tudo isso de homem, né? Tipo, você vê a força que Deus dá, né? Deus deu para esse homem, né? E julgou uma nação, mas sucumbiu. Tá escondendo aqui, não sei essa palavra não, gente. Sucumbiu-se. O que é sucumbir-se? Sucumbiu é cair. Caiu. Então ele caiu, né? Caiu diante de quê? Mas ele caiu diante de uma paixão. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente é forte o suficiente, mas nós também temos uma fraqueza. Assim como Sansão também teve, né? Ele teve uma força imensa, tanto é que ele carregou uma porta lá, né, daquela tribo, e arrancou pelas mãos e levou e jogou, né? Mas por causa de uma paixão carnal, fez com que ele se destruísse a ele mesmo. Então, tipo, não foi o inimigo que destruiu, não, foi ele mesmo. Por quê? Porque Deus sempre deu uma oportunidade, né? Deus estava com ele em todo momento. Tanto é que quando a mulher estava testando ele, falou assim, Sansão, você está mentindo para mim, por causa da Lila, né? Você não contou para mim a sua força, né? Quando Deus dá um segredo pra gente, assim como Deus para Sansão, é pra gente guardar para nós mesmos. A gente tem que ficar contando pros outros, né? E Sansão acabou contando, né? Contou para uma inimiga que queria destruir a vida dele, que não estava nem aí para ele. Mas ele não, ele se apaixonou por ela. Então ele, na verdade, ele gostava muito de, como que eu posso dizer? Tipo assim, testar a sua força, sabe? Aquela pessoa assim que acha que acaba sendo orgulhosa, né? Vamos supor assim, né? E Sansão, ele, por ter essa paixão, por ele acabar contar o seu segredo e ela, né, destruiu, porque assim, essa última tentativa que Dalila, né, falando lá com ele, que era para ele contar o segredo, ele acabou contando. Tanto é que no pensamento dele, mas Deus acha que Deus vai me abandonar? Deus não vai. Imagina, uma pessoa que está em pecado. Quando a gente está em pecado, quando a gente acaba tendo esse orgulho, porque às vezes acontece com a gente, né? Às vezes a gente está passando por, vamos supor assim, a gente está num deserto, né? Vamos supor que esse deserto é tão difícil que eu não tenho mais força para lutar, né? E aí às vezes a gente acaba, vamos supor, murmurando e reclamando, e aí a gente acaba tendo uma pessoa do lado, e essa pessoa também, vamos supor que ela seja fofoqueira, e aí acaba fofocando, e a gente acaba cedendo, e aí é o pecado. Então a gente acaba caindo nesse pecado, e cadê as bênçãos de Deus para nós? A gente mesmo afasta as bênçãos de Deus para a gente, porque a força que Deus dá, o homem não tira, não tem como tirar, mas a força é nós mesmos que tiramos. Por quê?
por nosso ego, por nosso orgulho, que muitas vezes a gente tem aqui, e a gente não é capaz de submeter a humildade que Deus nos ensina, né? Como Sansão fez isso. Ele, por essa paixão, por ele duvidar, vamos pensar, eu sou o cara, eu posso tudo. E claro, com certeza as mulheres caíam sobre eles também, né? Sobre ele, ai, cara, e ele se sentia, quem que não se sente, né? Então, às vezes, a gente também tem esse pouquinho, às vezes, por uma coisinha com uma causa, acontece com a gente isso, né? E a gente, acontece o quê? Aí, às vezes, acontece uma outra coisa, a gente esbarra, chora, fala, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu tenho que passar por essa prova? Por que essa luta é tão grande? Por que tem que acontecer comigo? Será que isso nunca vai passar? Mas vamos ver a causa. Tipo, aonde começou a brecha? Onde está o pecado? Como Sansão, dá para saber que o erro de Sansão foi o quê? Foi no orgulho, foi criar uma soberba no seu coração e ele acabar caindo. Tanto é que os olhos foram furados e aí no fim da sua vida Deus falou, ele orou para Deus, falou, Deus, me dá mais uma chance, me dá mais uma, porque eu preciso, né, de destruir esses inimigos. E ele se arrependeu. Então, Sansão, ele foi capaz de destruir mais de não sei de trilhões, muitos homens ali, os inimigos, na sua morte do que na sua vida. Então que isso não venha acontecer para nós também, assim, um romper de Deus, vamos supor, que não venha acontecer no nosso fim, no fim, mas que possa acontecer agora, sabe? E que a gente possa mergulhar mais num conhecimento que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento que nos dá muita força. Então que a gente não venha dar ouvido no orgulho, que não venha dar ouvido às circunstâncias, porque isso daí infelizmente faz com que a gente perece, faz com que a nossa força se acaba mesmo. Que nem eu, por exemplo, eu estou passando por um deserto que Deus nunca dá aquilo que a gente não suporta. Eu sei que o que eu estou passando eu vou suportar, mas se eu não estiver focada, se eu não estiver em direção a Deus, o que Deus tem para mim, isso nunca vai acabar mesmo. Então, assim, por eu estar passando por essa prova, por esse deserto, eu sei que tem algo por trás disso. Para quê? Para que eu possa me amadurecer, para que eu possa me entregar mais a Deus, para que eu venha confiar mais. E quando a gente confia em Deus, e quando a gente entrega realmente a Ele, e aprende a se lidar com isso vai acabar rápido, eu creio que vai. E eu não estou mais cedendo ao deserto que eu estou passando, eu não estou mais, focando nesse deserto. Ai, Deus, eu vou surtar, eu não vou aguentar mais. Não, eu não vou mais olhar para isso. O deserto está aí, mas eu vou focar na promessa. Qual é a promessa de Deus para nós? Qual é o nosso propósito? Qual é a missão que a gente tem aqui nessa terra? Por que eu e você não estamos aqui nesse mundo? Para quê? Para a gente ficar parado? Para a gente ficar reclamando da vida? Ou será que é para a gente ensinar as outras pessoas a crescerem, a terem entendimento, a mudar também de vida, a mudar, ter uma mudança? Então, assim, a gente tem um propósito, a gente tem uma visão. Então, que a gente possa tomar posse dessa promessa de Deus pra gente. E que a gente possa entender o que Deus quer pra gente. Deus dá força, sim, e essa força, Deus, assim, nunca vai ser tirada. Quem tira a força somos nós mesmos. Entendeu? Então eu quero deixar um versículo pra gente, para terminar, né? Que está em Efésios 5:10, que fala assim: procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Isso sim faz com que a força prevalece sobre nós. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus a gente fazer? Por a gente estar aqui, por exemplo, agrada a Deus, porque é o que Deus ensina. Que a gente possa ensinar as outras pessoas, que a gente possa estar sempre compartilhando as experiências saudáveis e boas. Porque hoje o mundo está cheio de negatividade, de pessoas negativas, de pessoas que falam, não vai dar, olha, isso vai ser impossível, olha, essa causa não vai acontecer. Não, eu tenho um Deus que pode tudo, um Deus que é milagroso, um Deus que faz milagre. Hoje, por exemplo, está difícil da gente ver milagres acontecer, não é verdade? Antigamente a gente via. Mas será que é porque Deus parou de fazer o milagre ou será que é nós que estamos desacreditando no que Deus tem pra gente? Então que a gente não deixe que o nosso primeiro amor se esfrie, que nós não deixe que
a promessa de Deus venha desfocar sobre nós, mas que ela prevalece e que a gente venha fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Amém. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Muito bom. Deus abençoe vocês. Amém.